Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Hoje a gente vai falar sobre alopecia areata. Exatamente, para isso, nossa dermatologista tricologista Luciana Passoni com a gente está de volta. Obrigada, Lu, por estar Obrigada, aqui. mais uma vez, Sim. né, convidada. Muito obrigada. É um pelo prazer, convite. viu? De verdade. Olha, a Lu sugeriu esse assunto pra gente falar. Acho mega importante. Mas antes de a gente falar sobre a alopecia areata especificamente, queria saber um pouquinho sobre a alopecia em si. O que seria a Ai, alopecia? Pia, eu acho ótimo, né? Para colocar um pouquinho para vocês do que é alopecia. Alopecia nada mais é do que a queda dos cabelos. É um termo muito geral mesmo. Muitas pessoas usam como sinônimo da calvície, dos carecas. Ah, ele tem alopecia. Mas é um termo muito mais abrangente. Hoje, nós diferenciamos as alopécias em alopécias inflamatórias, que é a perda de cabelo quando existe uma inflamação, ou por hormônios, ou por um estresse, como é o caso, na verdade, da alopecia androgenética, da areata, que acaba sendo uma doença autoimune, mas que inflama os folículos, e a gente tem o outro lado das alopécias, que são as cicatriciais. Que é um pouquinho pior, né? Que é um pouquinho pior, porque ela mata o folículo e mata o folículo muito rápido. Exemplos são a alopecia de tração, a alopecia que a gente chama de líquen plano pilar, aquela alopecia frontal fibrosante, que é quando a testa vai aumentando e vai ficando pouco cabelo aqui no couro cabeludo mesmo. Todas essas são alopécias cicatriciais. As autoimunes, como eu falei agora um pouquinho para vocês, ela pode ser autoimune mais boazinha, que são as inflamatórias, e as autoimunes mais graves, que são as cicatriciais. A alopecia areata, já falando um pouquinho, né? Que é a autoimune, né? Que é autoimune, nós causamos realmente um aglomerado de fatores que são maléficos para o folículo piloso. E o folículo acaba desprendendo o fio e fica ali latente, mas ele não morre. É uma dúvida que vocês sempre têm. A alopecia areata, ela mata folículos pilosos. Tipo, é reversível, né? E sempre é reversível. Por mais grave que seja a alopecia areata, aquelas placas que podem até confluir em todo o couro cabeludo, pode acometer todo o corpo, os folículos sempre estão vivos. Por isso que é uma das alopécias que eu mais amo tratar, porque quando a gente acerta no tratamento, né, aquele alvo das células autoimunes inflamatórias, o pelo volta a nascer e a gente muda a vida de vocês, pacientes. Então, realmente é muito emocionante. Nós temos casos lá na clínica que nós choramos muito com os pacientes e casos de retornar o cabelo depois de 20, 30 anos. Caramba! Então, eu adoro falar sobre esse assunto e até colocando um pouquinho de coisas boas para vocês aqui, para a Pi também, a gente nunca teve tanto medicamento para tratar, para inibir essa resposta autoimune da alopecia areata. Por isso que a gente está falando sobre ela hoje, principalmente porque já a gente vai falar sobre esses tratamentos e tudo mais. Mas assim, a Jada Smith, por exemplo, que é a esposa do Will Smith, a gente teve aquele caso do Oscar, né, de que o Chris Rock meio que zombou da situação dela, e ela tem alopecia areata. Exato. A minha dúvida com a Lu, gente, aqui no backstage foi, por que ela optou então por raspar a cabeça, o cabelo não cresce mais? Tem alguma questão, Lu? Tem gente que tem uma aversão assim aos medicamentos, aos tratamentos? Como funciona? Eu falo que as medicações podem não ser para todos. Se, por exemplo, ela tiver algum problema com a imunidade dela e não puder tomar as medicações que inibem certas partezinhas da imunidade, ela já não é uma candidata a retornar os cabelos. Claro que existe uma gama de tratamentos. Eu não tenho acesso ao que ela já fez. Ou tem pessoas que simplesmente preferem mesmo ficar sem os cabelos do que tomar medicação, que geralmente é para o resto da vida. Mas o que a gente vê aqui no Brasil é o oposto, né? Nós brasileiros, nós somos, eu falo que o cabelo, ele veste o nosso rosto. Traz uma autoestima, né? Nossa, uma autoestima, cabelo é liberdade, cabelo é alegria, principalmente para nós mulheres, mas os homens também, né? E crianças e idosos. Mas eu acredito que deva ter algo por trás que a gente não sabe. E também, muitas vezes existem associações de alopécias. Por exemplo, ela pode ter uma alopecia areata e ter também uma alopecia cicatricial. Pode ser dois tipos de... Pode ser dois tipos e ela pode ter optado por, não, vou abandonar o tratamento. Tem pessoas que acabam se cansando de tanto dar, a gente fala assim, né? Não achar um tratamento, não achar um médico que cuide para o resto da vida. Inclusive, queria até falar um pouquinho sobre essa questão da alopecia areata ter crescido por conta do Covid. Com certeza.
Por que cresceu por conta do Covid? Na verdade, a minha pergunta até seria o que causa mesmo a alopecia? Ali é estresse, é questão inflamatória? Como que funciona? A inflamação é a base do estresse, né? A inflamação e o estresse, eles andam juntos. E o Covid, eu falo para todos, né? Pacientes, vocês quando me perguntam, sempre existiu inflamação por vírus. Chikungunya, dengue, zika vírus, todos esses tipos de vírus que são mais assim, comuns. Agora, nada parecido com o Covid. O Covid é uma cascata inflamatória tão grave, tão grave, tão grave, que ele próprio gera um boom de autoimunidade. Então, todas as nossas células imunes, muitas vezes, elas querem matar o Covid e mataram muitas pessoas por conta disso. Não era o vírus que matava, é a resposta nossa autoimune ao vírus. No pulmão, nos órgãos, no cérebro, nos vasos, quantas vasculites, tromboses. Então, realmente, é uma cascata maluca, eu falo que é uma enxurrada de autoimunidade. E aí, o que a gente viu? As quedas de cabelo, que aumentaram absurdamente as alopécias, tanto cicatriciais, né, quanto as inflamatórias. E das inflamatórias, a areata bombou. Hoje, eu falo que depois, existe a Luciana antes do Covid e a Luciana depois do Covid, médica tricologista. A Luciana antes do Covid fazia diagnóstico 1, 2 areatas por semana. Hoje, são várias por dia. Caraca! Várias. Eu nunca termino um dia meu sem fazer diagnóstico de uma alopecia areata. Ou de uma pessoa que não encontrou um médico para tratar da forma correta, já está cansado dos tratamentos que tentou fazer e não conseguiu o resultado. E desde crianças, a minha pacientinha mais nova hoje, ela tem 1 ano e 7 meses. Mentira! Com alopecia areata, para vocês verem aonde vai. E a minha paciente mais velha, ela tem 104 anos com alopecia areata. Então não tem idade, não tem sexo, não tem fase de vida. Tem pessoas que falam, é mais comum na menopausa, homens e mulheres. Nós mulheres sempre mais, o acometimento é maior, até porque a gente está mais sujeita a variações hormonais e da autoimunidade também. Mas hoje também eu tenho visto tanto em homens que eu falo que as coisas andam bem diferentes, sabe? A gente está aprendendo com esse novo normal do Covid. E, por exemplo, essa criancinha, a Emília, que eu trato, ela começou a perder o cabelinho porque ela entrou na escolinha. E ela ficou estressada longe da mãe. Mentira! Mas ela também tomou a vacina do Covid. Então, teve a gente não sabe se por conta dessa autoimunidade causada por uma vacina pelo vírus, né? Pode ter dado alguma interferência ali. Mas toda vacina causa uma autoimunidade, mas é que o Covid, a gente mudou tudo, toda a nossa concepção. Caramba, eu ia perguntar exatamente isso. Não tem idade, então, não tem idade. Para ter alopecia areata. Para ter alopecia em si, não tem idade. Eu falo que eu não tenho idade. Eu falo que eu tenho casos, eu posso escrever um livro sobre causas de alopecia areata nos meus pacientes. De ontem, uma pacientinha perdeu o cachorrinho. 2 dias depois, perdeu um cachorrinho super novo, né, de doença e tal. E adulta. 2 dias depois, as placas surgiram. E fica lisinho, né? Não sei se as pessoas de casa têm ideia do que a gente fala. A alopecia areata é quando tem cabelo ao redor de uma placa, de uma abertura, onde você passa a mão e o couro cabeludo tá lisinho. Então parece que é uma coisa, meu Deus, é definitiva. As pessoas desesperam. Então, e é muito não tem mais cabelo visível. pra crescer, né? E é muito visível, porque forma placas que muitas vezes a gente não consegue esconder. E uma plaquinha pode evoluir para uma placona, a placona pode evoluir para metade da cabeça e evoluir para o corpo inteiro. Tem um tipo de alopecia areata, que é a alopecia areata universal, cai todos os pelos do corpo, cílios, sobrancelha, então é muito mais do que estética, né? Imagina a gente sem a proteção ciliar, a gente quase não consegue... saúde mesmo. Saúde, o olho resseca, é uma coisa horrorosa. Quanto mais cedo descobrir isso, é melhor para se tratar? Muito. Eu falo que a autoimunidade, ela vem assim, eu falo que ela fica se acumulando, né? Célula sobre célula sobre célula. E a autoimunidade, ela gosta de ficar ali se proliferando. E quando a gente não ataca ali a raiz do problema logo, daqui a pouco tá um monstro. É como um copo que você vai enchendo, enchendo, de repente está transbordando. Quando transborda, geralmente é quando ataca todo o corpo. E é muito grave, a família sofre e muitas vezes as pessoas, né, um dos tratamentos são os anti-inflamatórios esteroidais, que são os corticoides. Então as pessoas muitas vezes chegam enormes de inchados, né, porque tiveram que tomar corticoide por muito tempo. Que incha muito mesmo. Então a vida acaba, né, acaba a estética, a autoestima, então nem se fala. Então quando a gente começa a desmamar desses corticoides e passar para essa leva nova de tratamentos e de tanto locais quanto via oral que a gente tem hoje,
A gente liberta a pessoa. E é engraçado porque, assim, quando a gente fala de uma doença autoimune, a gente logo pensa que é uma doença crônica. Mas a alopecia areata não é crônica. Ela tem ali o seu tratamento. Se ficar mais tarde para se tratar, tem tratamento ainda. Sim. E só é mais difícil de se tratar. Exatamente. Dependendo, como eu falei para você, Pi, se for uma alopecia, uma placa pequenininha, geralmente a gente faz o tratamento local, não precisa nem nada via oral, é local mesmo. Injetáveis ali, os imunomoduladores injetáveis, os lasers, as luzes, e resolve, pronto. A chance dessa paciente ter uma alopecia areata vai ser a mesma eu ter que nunca tive. O problema é quando começa a acometer mais de 50% do couro cabeludo. Aí a gente costuma falar que ela se torna muito crônica, porque quando a gente coloca a medicação, mesmo que a gente faz os injetáveis, a gente tem que associar com via oral, com esses inibidores, imunomoduladores via oral, e geralmente a gente não consegue tirar mais. Entendi. Então, quanto mais cedo vocês puderem procurar ajuda, melhor. A chance de cura é muito maior. E a gente sempre quer curar. Não, como médicos, a gente quer curar as doenças, né? E principalmente porque mexe muito com a autoestima, né? Você falou não só da autoestima, mas ali a questão da saúde. Há alguma consequência a mais, assim, se você não trata a alopecia de uma forma correta, principalmente ali a areata? Ah, com certeza. Os pelos do corpo, né, eles protegem a gente contra impurezas, faz parte da troca de calor, por exemplo. Então, é muito mais do que só pelo, só cabelo. Porque as pessoas pensam que, ai, não, é só pra beleza. Imagine, uma pessoa sem cabelo, a incidência de câncer de pele em couro cabeludo é altíssima, porque não tem nenhuma proteção. E a pele, ali aquela pele que não estava acostumada a viver sem pelo, sem o cabelo, de repente é bombardeada por todos os raios solares, UVA, UVB, pela luz visível de casa. Então, assim, é um show de horror. A gente acaba vendo uma incidência altíssima de câncer de pele, dos melanomas, até do tipo de câncer de pele que mata mesmo a pessoa com metástases. Então, é muito sério. Desencadeia um monte de doença que fica ainda mais grave, né? Exato. Agora, em relação aos tratamentos, como que a gente anda com isso? Que você falou que hoje é o que mais tem tratamento para alopecia areata. Graças a Deus. Como está funcionando essa tecnologia? Inclusive, né, hoje, por exemplo, existe mês que a gente fala de conscientização de areata. Então, hoje, existem organizações filantrópicas ao redor do mundo que em prol da alopecia areata, porque é algo muito forte para a população. Então, quando todas essas organizações começaram a chamar muito a atenção da mídia, o que acontece? As indústrias começaram a estudar as moléculas para tratamento. Até me arrepia isso, porque eu penso há 10 anos, não existia quase nada para alopecia areata. Era limitado, né? Não, eu me arrepio inteira mesmo, porque uma alopecia areata universal geralmente não tinha o que fazer. Hoje, a gente tem casos na clínica, como eu falei, de pacientes que a gente coloca esses imunomoduladores, então a gente modula de volta essa resposta autoimune inflamatória para o lugar dela, a gente coloca na caixinha ali, fecha a porta, a gente fala, desaparece. Claro que a pessoa tem que continuar tomando a medicação em casos graves, mas ela fica com pelo, ela fica com cabelo. E hoje a gente diferencia muito as medicações em consultório, que a gente faz, que aí nossa, vou falar de todos os tratamentos que a gente tem, porque a gente tem tudo na clínica. As medicações tópicas, né, geralmente para estimular muito, a gente quer irritar o couro para nascer folículo, ou a pele, para nascer os folículos, porque por irritação o nascimento do fio é mais fácil. E tem a parte oral. Do que a gente tem em consultório, eu vou começar pelo mais simples, que é a luz. Hoje, a gente sabe que existem vários tipos de comprimento de onda, de luz, que age no folículo piloso, estimulando a proliferação celular e germinando o fio. Como a gente fala da LED terapia vermelha, ou da luz que é associada ao laser, que é o Low Level Laser Therapy, um laser de baixa potência, e que é o tratamento mais básico que muitas vezes funciona. Tem também o microagulhar, né, o microagulhamento, quando a gente abre os canais até 2, 3 milímetros do couro cabeludo e deposita muita medicação ali, deposita muito anti-inflamatório, muito imunorregulador, muitos fatores de crescimento, e esse cabelo brota de novo. Existem as terapias regenerativas, que a gente fala que hoje é um grande boom no mercado. A gente tem exossomos derivados de plantas, que são as nanomoléculas que conseguem ali falar nos tecidos. A gente tem todos os fatores de polirribonucleotídeo, que são potenciais regeneradores. E tem também todos os lasers ablativos fracionados, a radiofrequência microagulhada. Então,
Pessoal, é muita coisa. Eu falo que eu poderia ficar 24 horas falando de tratamentos. A gente tem tudo na clínica, desde o laser mais simples, a luz mais simples, Até mais potente, assim. Exato. Hoje a gente consegue tirar células de folículos pilosos bons, por exemplo, no caso de plaquinha de areata bem localizada, a gente pode pegar células de folículo piloso que não tem acometimento pela autoimunidade e injetar no local da areata. Caramba, Olha onde vai. que legal. Gordura. Hoje a gente consegue tirar nanofet da própria gordura da pessoa, em casos refratários, e fazer aplicação. Então, assim, tudo que eu estou falando é aprovado pela nossa Anvisa, pela Vigilância Sanitária. Então, eu falo de coisas possíveis. Né? E tem resultado. E, graças a Deus, uma das principais medicações, que é Vioral, que é eu falo que é um inibidor da JAK quinase, que é uma enzima importante desse processo todo de autoimunidade, caiu a patente. Então, a gente fala que a gente entende o lado das indústrias, mas quando cai a patente, gente, a gente morre de amor, porque é uma medicação muito cara. Ela era inviável. Caramba. Assim, a gente fala de um preço de quase R$10.000 por semana para o paciente. Que isso? E hoje é acessível a todo mundo, bom, manipulado. Que bom, que legal. E o legal é que a gente não fica só limitado a um corticoide, por exemplo. De jeito nenhum. Hoje a gente tem esse sal, né, desse tipo que eu tô falando, tem presente nas farmácias de manipulação e é um valor, assim, eu falo que quem consegue comprar uma dipirona consegue comprar um inibidor da JAK. Então isso é muito, muito satisfatório. Porque é uma possibilidade para várias pessoas, Exato. né? Porque a alopecia não acomete só rico, a alopecia acomete todo mundo. Todo mundo, né? Não tem escolha, é quem está ali sofrendo estresse. E existe também estudos que mostram que pode ter algo genético aí. Por exemplo, se você tem alopecia areata, teve um quadro, sua mãe teve... Provavelmente seu filho pode ter, se tiver ali um desencadeante. A probabilidade é maior. A probabilidade é maior. Não existe um consenso que isso realmente exista, o fator genético, mas eu acredito. Eu não acreditava tanto, mas agora que eu vejo, assim, famílias, às vezes avó, mãe, aí depois aparece irmãos, todo mundo com alopecia areata. Então a genética ali conta bastante. Conta bastante. O tratamento, você falou que é para a vida. Quando o caso é maior que 50% do couro cabeludo ou que já cometeu muita parte dos pelos, geralmente é para a vida. Que tem a alopecia universal ali. A gente sempre tenta tirar, né? Claro que eu sempre falo para vocês, pacientes, eu nunca vou... Ah, não, então eu vou deixar para o resto da vida, eu não vou nem tentar tirar. A gente faz provas terapêuticas e provas de retirar a terapia também. Mas o que eu tenho visto é que cada vez mais, quando se demora muito para procurar ajuda, essa alopecia ela fica mesmo refém da medicação via oral, mais resistente. E também das aplicações em consultório. Por isso que é importante o diagnóstico precoce para já... E sabe o que é interessante? Em criança, geralmente quem vê é o pessoal da escolinha, da creche, a mãe, a avó. Então, às vezes, tem aquela não, isso aqui vai nascer. É troca de cabelo. É troca de cabelo. Toda lesão, né, circunscrita com falta de cabelo não é troca de cabelo. Troca de cabelo é difusa, é quando cai bastante, mas difuso, né, que pode ser uma coisa natural, até um eflúvio sazonal. Coisa, em crianças também, a gente sempre tem que pesquisar, olha como chega, né, essa autoimunidade. A deficiência de vitamina D, zinco, selênio, das vitaminas do complexo B, em crianças às vezes desnutridas, ou só que não se alimentam bem, pode desencadear uma alopecia areata, uma autoimunidade. Olha como é muito vasto, gigante, né? É muito vasto. É muito vasto. Ô, Lu, pra gente finalizar, eu queria que você fizesse um alerta, então, para as pessoas, porque, assim, eu imagino que tem muita gente se confundindo, né? Muita. Eu tenho alopecia areata, mas não sabe que tem, porque a queda de cabelo é normal, é tranquilo. Claro. Faz esse alerta e em que momento a pessoa pode perceber que realmente está tendo esse caso de alopecia areata? Olha, sempre... A alopecia areata, geralmente, ela é assintomática, você não tem dor, você não tem uma queimação, uma coceira. O que você tem é uma queda localizada de fios, né? Então, poxa, eu coloquei a mão desse lado aqui da minha cabeça e tá caindo um monte de fios. Opa, deixa eu procurar aqui um colega tricologista, deixa eu procurar um médico para ver se isso é uma queda normal ou é realmente uma queda que está se localizando. Então, ela é muito localizada. E ela começa pequenininha, isso é que eu tenho pena. E quanto menorzinha ela é, mais fácil a gente atingir a cura. Então, muitas vezes, ela começa de forma quase microscópica. Então, eu costumo falar, exato, qualquer queda de cabelo anormal, e a gente sabe o que é anormal, mesmo que não é tão localizada, tá meio difusa, mas, poxa, não é normal isso daqui, procure um médico tricologista, porque pode ser o início de uma alopecia areata, sim, acompanhado às vezes de uma queda de cabelo em todo o couro. Então eu falo que não dá mais para
para a gente brincar, né? As quedas de cabelo estão muito graves, as alopécias todas estão muito graves e particularmente dessa que tem todo o meu amor, minha atenção, meu coração, ela, o tempo é cabelo, a gente tem que correr para diagnosticar e tratar. E tem tratamento, como vocês viram aqui. Tem, para todos. Como a gente se encontra, Lu, para você cuidar dessas pessoas que talvez tenham alopécia? Claro. Você cuidar do cabelo em geral, porque, né, tem várias questões para você manter um cabelo saudável. Como que a gente te encontra? Olha, se vocês digitarem Luciana Passoni no Google, vocês vão encontrar o site da clínica, vocês vão encontrar tudo a meu respeito. E assim, tem bastante coisa a meu respeito ali. São 15 anos. Que a Lu escreveu. Tem tudo, tem a parte coisas. científica, tem a parte mais de entrevistas, tem a parte de relatos de casos. E também via Instagram, que eu acho que é muito fácil, né? @DRA Lu Passoni, LUPASSONI, e também da Passoni Clínica, @Passoni Clínica. Lu, muito obrigada. É sempre um prazer te receber, de verdade, para entender um pouco mais sobre esses assuntos. Assuntos que são tão vastos, né? Como você falou, a gente falou aqui sobre a alopecia areata, mas tem vários outros tipos de alopécias, né? Demais. E nosso dever realmente é alertar vocês, né? Alertar a população. E manter vocês informados. Com certeza. Fica aqui o convite para você retornar para a gente falar sobre outros assuntos. Combinadíssimo. Porque tem assunto pra gente falar. Com toda certeza. Gente, segue, por favor, a Lu. Segue também Caras Brasil, @Caras Brasil. E eu te encontro no próximo programa, porque tem muito assunto sobre saúde por aqui, viu? Beijo, tchau!